Pai do Senhor a todos os irmãos, mais um domingo, irmão, estamos na casa do Senhor para adorar. E eu convido você e a tua casa, irmão, para estar adorando e cultuando ao Senhor, a entregar esse culto ao Senhor. Por enquanto, irmãos, está sendo assim, né? Eu aqui e vocês aí. Mas eu gosto, hoje eu vi algo no Face que foi muito legal de ver. Uma pessoa colocando que o diabo pensou que ia parar a igreja, mas nós somos a igreja. E da mesma forma que eu estou adorando Ele aqui, estou cultuando Ele aqui, eu quero que você cultue aí na sua casa também. Então, irmãos, vamos cultuar. Eu convido a todos os irmãos a colocar de pé, para que nesta noite nós possamos estar aqui adorando ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor para iniciar este culto ao Senhor. Irmão, vamos entregue o seu glória, entregue o seu aleluia, entrega a tua adoração ao Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, aqui estamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para lhe entregar este culto, Senhor, de adoração. Receba, Pai. Por enquanto não podemos estar juntos em um só corpo, adorando a Ti. Mas, Senhor, que nesses momentos que nós estivermos aqui, Senhor, o Senhor possa receber a nossa adoração. Pai querido e amado, nós te pedimos, Senhor, que o céu se abra, Pai, e que nesta noite, em cada lar, o Senhor possa, Senhor, interagir, o Senhor possa, Senhor, estar influenciando, Pai, através da Tua palavra, do Teu amor e da Tua presença. Pai querido e amado, eu imploro, Senhor, que todos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, possam ser abençoados, os que estão enfermos sejam curados, os que estão tristes sejam, Senhor, alegrados pelo Espírito Santo. Pai, aqueles que estão desanimados, Senhor, que seja animado, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Paizinho querido e amado, nós pedimos, Senhor, que durante, Senhor, esta live, durante, Senhor, este culto, o Senhor possa se manifestar aqui e manifestar na casa de cada um, Senhor, que está acompanhando este culto. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto no nome do Senhor Jesus, que vive hoje e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos com o nosso irmão Bruno, que vai estar nos ajudando aí a louvar ao Senhor. E nós vamos começar, irmão, com o hino 422. 422 da nossa harpa cristã, que diz que no céu não entra pecado. Irmão, no céu não entra pecado. Amém? Vamos louvar o Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa receber a nossa adoração. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grandes prendos. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de
Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, 4:2. Aleluia. Amém? Breve verei o bom Jesus. Aleluia. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o vão viver naquele dia, então, hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Vamos louvar o 36, exilados. Exilado ou o exilado. Saudade, ó, quando é
São vão terrestre esplendores, mas contemplo meu ar. Glória a Deus. Glórias a Deus, Deus abençoe. Vou aproveitar o nosso irmão Bruno que está aqui. Vou pedir para que, se você estiver em casa, e se puder, que fique de pé, porque ele vai fazer a leitura da palavra oficial e logo depois também fazendo assim a oração. Amém, irmãos? Vamos tentar ser sucintos, mas eu te convido, irmão, fique de pé, em reverência, se você puder, claro, em reverência à palavra, não é a nós, mas em reverência à palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como nesse hino, né, que a gente acabou de ler, de cantar, tem um trecho que fala assim: sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu, seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Nós sabemos, né, que Jesus está voltando e que nós devemos estar alerta, né? Gostaria que a igreja estivesse abrindo as vossas Bíblias em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 até o 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 13. Eu gostaria de ler para não tomar muito tempo. A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deste é o amor. Eu gostaria de estar refrisando o verso 12, que diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Que nós possamos tomar posse dessa palavra, que nós possamos realmente ver o Senhor face a face. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Você que está em casa, que pode também, curva o seu semblante para a gente falar com o Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer pelo decorrer, Seu Pai, desse início, Seu Pai, desse culto, por essa palavra, Pai. Se eu posso falar em nossos corações, ó Deus, a cada um que se encontra, Seu Pai, ouvindo essa live, Seu Pai, seja perto ou longe, Pai. Nós viemos te pedir, meu Deus, que o Senhor possa tocar na vida dos Teus filhos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ter essa intimidade, esse amor, Seu Pai, para com o Senhor. Para que um dia nós possamos ver o Senhor face a face, ó Pai. Nós viemos te pedir, meu Deus, continua falando conosco, Seu Pai, nessa noite. Tomando a direção, Seu Pai, desse trabalho. Usando a vida do Teu servo, Pai. A vida do pastor, ó Deus, que vai trazer a palavra nesta noite. A vida de cada um, ó Deus. Só possa falar conosco, Pai. Que nós queremos te pedir e te agradecer. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Bruno. Que possamos sempre nos lembrar, eu gosto muito dessa passagem, 1 Coríntios
1 Coríntios 13, que fala sobre a excelência do amor, ou qual é o mais importante entre a fé e a esperança. Claro que os três se unem e formam um só. Eu queria também aqui dar a oportunidade para a pastora, que vai estar trazendo aqui uma saudação em nome de Jesus, trazendo algo da palavra do Senhor, para que o seu coração seja confortado no nome de Jesus. Pai, Senhor Deus nosso, glória a Deus, mais um dia da família. Eu vou estar lendo aqui em Coríntios, 1 Coríntios 1, 3 fala: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos fomos consolados. Aqui, né, em 2 Coríntios, né, primeiro fala 3, né? Ele fala assim para nós que nós possamos, né, que nós consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, né? Acho que tudo que nós estamos passando, eu vejo lá, os irmãos sabem, né, que eu sou cabeleireira, e eu tenho percebido o quanto que as pessoas estão com fé, elas estão crendo, né, no jeito delas falarem, que elas chegam falando, estão crendo, estão mais unidas, estão falando mais de Deus, né? E estão passando um pela outra. Então, quer dizer, isso tudo que está acontecendo está sendo bom, porque as pessoas, elas estão, todas as coisas ruins que as pessoas falam, mas tem muitas pessoas crendo, né, que tudo isso vai passar, e quando tudo isso passar, que todos nós vamos estar mais fortes. E eu vejo que Deus tem falado muito usado elas para chegar e falar comigo, né? E me usando também para falar com ela. Então, quer dizer, nós todos estamos unindo realmente. E eu vejo também pelas irmãs do Círculo de Oração que por nós mesmos nós estamos separados de corpos, né? Eu vejo a união, todos se ajudando, dando uma palavra, falando uma para a outra. Então eu vejo que como fala aqui, né, na tribulação, para que também possamos consolar, o Senhor fala aqui para a gente nessa palavra, né, que nós possamos consolar e não apavorar as pessoas, né, vamos falar assim, né? Porque a gente tem visto também muitas pessoas que no meio de tanta tribulação que está acontecendo, no meio de tantas coisas ruins, em vez de você estar passando algo bom, em vez de você estar evangelizando, como muitas pessoas estão chegando lá no salão, glória a Deus pela vida delas, sabe? Estão falando de Deus, estão falando do amor, como as irmãs do Círculo de Oração, que estão se ajudando, que estão conversando uma com a outra, que estão transmitindo. Então tem no meio disso tudo muita gente querendo coisas ruins, né? Passar coisas ruins. Então que nós possamos, como está falando aqui na palavra, que nós possamos consolar como o Senhor nos consola, né? Que nós possamos levar a palavra do Senhor por tudo isso que está acontecendo. A gente está vendo muitas famílias que estão juntas, né? Esse é o momento de nós todos estarmos juntos, de a gente estar se consolando um no outro e falando mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Que nós possamos entender isso, né? Que esse momento é de nós estarmos todos no mesmo intuito, que é falar a palavra do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe a pastora. Possamos sempre nos lembrar isso, irmão. Não é momento de desespero. Não é momento de desistir. Esse momento agora é de refletir e continuar. E fazer desse momento um impulso que nós necessitamos para mudar a nossa vida. Amém? Irmãos, vamos para a palavra. Como eu disse aos irmãos, hoje nós vamos tentar ser um pouco mais resumido, tá? Então eu gostaria que você ficasse de pé, em nome do Senhor Jesus, abrisse em 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos. 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Página do culto, quem tem a Bíblia do culto, 478. E diz assim a palavra do Senhor. O título do texto é: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos.
E diz assim a palavra do Senhor: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai a fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros como a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse Josafá: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho subiremos? Então disse Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos do Moabita. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor ou um músico. E sucedeu que, tangendo ou louvando ou tocando o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Até aqui. Amém? Vamos, deixa eu fazer uma oração. Pai querido e amado, aqui está a tua palavra. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor falou comigo, fala com o teu povo. Pode não ser no mesmo intento, Senhor, mas que seja naquilo que eles precisam, Pai, crescer, melhorar, assim como o Senhor fez comigo, Pai, vendo em mim os meus defeitos, ao qual são muitos, Pai, e me ajudando, Senhor, a melhorar através da tua palavra. Esteja com cada um, me ajude a ser um instrumento que eu possa passar exatamente o que o Senhor deseja que eu passe, e cada um possa, Senhor, entender a palavra e ser curado naquilo que deve ser curado, tratado naquilo que deve ser tratado, e, Senhor, restaurado naquilo que deve ser restaurado. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje eu queria falar, eu trouxe um tema para esta pregação. Eu sei que eu parei numa parte da palavra muito complicada. Até se nós olharmos para a atual situação, você pegar e parar numa parte da palavra que diz assim: e assim diz o Senhor, farei neste vale muitas covas. Complicado, né, irmãos? Talvez não era o que você gostaria de ouvir, mas é o que Deus quer falar. E eu trouxe um tema. Deus tinha me dado um tema, e o tema para esta pregação é interpretação. O que é interpretar, irmão? Se a gente for buscar o significado da palavra, interpretar é o ato de entender, compreender o significado de algo, é dar sentido, é julgar. Então, irmão, eu queria que você refletisse comigo. Vamos percorrer a história para que você possa interpretar o que eu estou tentando te passar.
Nós, olhando a história, muitos não são conhecedores aqui da palavra, ou da palavra não, mas da história de Jorão, mas já ouviram falar de Acabe e Jezabel. Jorão nada mais é do que um dos filhos de Acabe e Jezabel. Era Jorão e Acasias. Acasias tinha falecido e Jorão começou a reinar no lugar do seu irmão. E o que eu vejo? Na verdade, irmão, eu queria que você refletisse comigo alguns tópicos. Vamos voltar um pouquinho antes de 2 Reis, vamos para 1 Reis, aonde Josafá, começou a história de Josafá, um homem que, segundo a história conta, era um homem que era igual ao seu pai, que andava nos caminhos do Senhor, era reto de coração, mesmo que ele não tenha impedido o povo de adorar nos altos, nos montes onde eles colocavam e faziam a sua adoração, mas era um homem que era temente a Deus. Josafá era conhecido como rei que era temente a Deus. E a primeira vez que nós ouvimos a história de Josafá e a família de Acabe é lá em 1 Reis, a partir do capítulo 21, se eu não me engano, aonde Acabe queria entrar em guerra por uma terra junto aos sírios e chamou Josafá para estar ajudando. E nessa história Josafá foi, eles sentaram e Josafá pediu para que alguém trouxesse a palavra do Senhor, para que ele pudesse entender se Deus estaria com eles ou não. Irmão, foi colocado mais de 300, mais de 400 profetas na frente de Acabe e na frente de Josafá, e todos eles, irmão, profetizaram que ia dar tudo certo. Até tem um dos profetas, que agora não me veio o nome, se eu não me engano, Zacarias, se eu não me engano, que pegou um chifre, fez todo ali um alarde, falando que Deus estaria com eles. Porém, nós vemos que Josafá pediu mais um, falou assim: mas tudo bem, eu estou vendo que todos estão profetizando a mesma coisa, mas será que não tem alguém que poderia nos trazer a vontade verdadeira do Senhor? Não que ele estava duvidando, mas ele queria saber, mas tem mais alguém que poderia nos trazer a palavra? E aí Acabe sabia de um homem, de um profeta chamado Micaías, e ele falou: só que esse sempre prega contra mim. Irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui. A palavra do Senhor nunca vai de encontro ao que você quer ouvir, mas ela vai de encontro à sua necessidade. E muitas vezes nós não reconhecemos a nossa necessidade, porque nós somos orgulhosos demais para entendermos que nós temos necessidade de alguma coisa. Então eu olho essa história e vejo Micaías chegando, aliás, o rapaz chegando e abordando, falou: olha, o rei manda te chamar, e vou te avisar, todos os profetas estão falando em favor do rei Acabe. E eu vejo a resposta de Micaías, que foi fantástica: eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Irmão, não mude a palavra do Senhor. Ele vai interpretar a palavra do Senhor, ele vai passar a palavra ao rei, e conforme Deus mandou. Mesmo que nós olhamos na história e vemos que Micaías, quando chegou lá na frente, ele começou a pregar exatamente o que todos estavam, devido até a quantidade de pessoas e tudo mais. Mas eu vejo que Josafá pega e fala assim: qual é a verdade? E aí é quando ele fala: não suba, porque vocês vão morrer. Eu vou resumir, porque eu quero entrar em 2 Reis, não quero entrar nessas palavras, só para você entender que a história de Josafá, ela se mistura muito com a família, com a casa de Acabe. Então o que acontece, irmão? Eles ignoram Micaías, ignoram a profecia de Micaías e se baseiam aquilo que eles queriam ouvir. E o que acontece? O que eles queriam ouvir não era o que Deus queria falar para eles. Tem toda uma parte que fala sobre o que Micaías tinha visto, mas eu não quero entrar nessa parte. Um dia eu posso até pregar para vocês sobre isso, mas eu quero que você possa entender o seguinte: a interpretação é uma das coisas mais lindas que existe, porque a interpretação que eu falei é o ato de entender, de compreender o significado de algo e dar sentido, ou julgar. E quando eu estava vindo para cá, Deus me colocou algo, até anotei num papelzinho, que ele colocou da seguinte maneira: a interpretação sem conhecimento não é interpretação, é suposição. Então, para que você possa interpretar algo, e quando é sobre algum assunto que você não tem conhecimento, você não interpreta, você supõe. E hoje eu vejo muita gente supondo e não interpretando, e isso são diferenças gritantes e muito perigosas.
Porque eu interpretar algo, eu estou interpretando daquilo que eu estou buscando, estudando e tentando trazer o conhecimento para interpretar. Eu supor, eu deixo o estudo de lado, porque de repente não me favorece, ou porque eu tenho preguiça, ou seja, qual for a situação, e isso acaba me dando a ilusão que eu posso interpretar aquilo que eu não conheço. Irmão, se você não conhece, não interprete. Busque conhecer para interpretar, principalmente quando se refere à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela salva, ela restaura. Então o que eu peço para você é que sempre busque o conhecimento para depois trazer a sua interpretação. Por isso que eu parei no versículo 16 e depois eu vou estar dando continuidade, mas eu quero que você segure só um pouquinho. Então o que eu vejo? Eu vejo que a casa de Israel, eles estavam mais supondo do que interpretando. E quando eu vejo Jorão, na mesma situação, novamente estava lá Jorão, e ele queria entrar em guerra contra os moabitas, porque os moabitas tinham parado de pagar. Tem gente que fala que imposto, tem gente que fala que era tributo, mas não importa o que era na verdade. Eu vejo Jorão entrando em guerra e chamando novamente Josafá. Quando ele chama Josafá, Josafá novamente se coloca de prontidão, só que agora com uma diferença. Josafá não pede mais um profeta de Deus. Pelo menos a Bíblia não nos relata isso. E Josafá, ele faz aliança. E eu queria falar de 3 tópicos hoje: aliança, escolhas e julgamento. Então o que eu falo para você? Tome cuidado, irmão, com aliança. Porque aliança é uma coisa muito complicada. Aliança é você pegar e dispor daquilo que Deus te deu, e que você não sabe se aquilo que Deus te deu você pode compartilhar com outro. E se você pode, você tem que buscar primeiro a palavra de Deus, e através da palavra você saber se a aliança que você está formando, ela está com as bênçãos do Senhor. Porque Josafá, ele coloca ali: o meu povo será como o teu povo. Primeiro que o povo não era dele, era de Deus. Os meus soldados como os teus soldados. Começa que os soldados eram do povo de Deus. Então, você está entendendo que uma aliança, se ela não for muito bem solidificada e não tiver o aval de Deus, você corre perigo. Você vê que Josafá teve esse problema lá com Acabe, desconsiderou a palavra através do profeta Micaías, e agora novamente ele nem interpreta, ele nem busca a palavra de Deus. Ele só pergunta: qual caminho nós seguiremos? Então o problema não é só a aliança, o problema é a confiança da escolha de caminhos. Irmão, muitas vezes nós escolhemos o caminho que queremos traçar, e isso é um direito nosso. Deus te deu o livre-arbítrio. O que eu acho engraçado, que muitas pessoas utilizam do seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, porém acha que Deus tem obrigação de corrigir as suas escolhas. Se o livre-arbítrio é seu e você escolheu conforme a sua vontade, você é responsável pelas consequências das suas escolhas. E Deus não tem nada a ver com isso, porque você não consultou Ele, não teve a paciência de consultá-lo e de esperar a vontade de Deus, e acha que Ele tem a obrigação de ser responsável pelos atos que você faz e pelas consequências daquilo que você faz. Não, irmão, não é assim não. Eu vejo Jorão exatamente fazendo isso. Ele escolhe o caminho: vamos pelo deserto. Josafá vai junto. Leva uns 7 dias para chegar onde tinha que chegar. O deserto, irmão, começou a trazer problemas, porque todo deserto, irmão, como nós passamos, e principalmente quando nós entramos pela nossa própria vontade, ele começa a faltar água, comida, esperança. O deserto é isso. O deserto, quando Deus nos leva, pode ficar tranquilo, sempre vai haver pão e água para você. Vai haver pouca quantidade, não importa qual a quantidade, mas sempre vai haver o maná que cai do céu e o orvalho que desce de manhã. Esse é quando nós entramos no deserto. Nós vamos aprender, claro, mas Deus não nos deixa desamparados. Agora, quando você escolhe os seus caminhos e você quer que Deus ainda continue te mantendo, irmão, não é assim. Não funciona desse jeito. Então o que eu vejo, irmão, da seguinte maneira, o que eu penso é que o que acontece? Você vê Jorão colocando a culpa em Deus. Fala assim: olha, Deus, ele colocou aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, irmão.
Que o Senhor chamou a esses 3 reis, no versículo 10, que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos do Moabita. Calma aí, Jorão não orou, Jorão não consultou o sacerdote, e agora está colocando a culpa em Deus. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós escolhemos, fazemos as nossas escolhas e achamos que Deus é culpado pelo resultado delas? Se você escolheu, você tem que ter a humildade de entender que é você que é responsável pelas suas escolhas e não Deus. Então o que eu vejo aqui não é complicado. Nós vemos Jorão fazendo exatamente isso. Aí eles lembraram: vamos fazer o seguinte, então se Deus é culpado, que Deus nos revele o que está acontecendo. Deus não era culpado, Deus só estava observando, porque Deus nos observa. Sabe por que Deus nos observa? Eu vejo como o pai do filho pródigo. O filho pródigo comeu bolotas de porco, o filho pródigo veio maltrapilho, e o pai sempre estava a esperar, observando. E quando ele se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos, o pai estava com os braços abertos para recebê-lo e entregar tudo aquilo que ele tinha perdido. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, Deus estava espiando. Aí eles descem e vão falar com o profeta de Deus, Eliseu. E quando ele chega para falar com o profeta de Deus, ele começa acusando, aliás, ele continua acusando, julgando que aquela situação, a culpa era de Deus. Como é bom fazermos as coisas erradas e achar um culpado que não seja nós. Aliás, isso é uma tendência natural de todos os seres humanos, porque nós não temos a capacidade de reconhecer os nossos próprios erros, porque nós somos perfeitos, nós não erramos. Eu sei fazer com que o meu livre-arbítrio possa ser exatamente aquilo que qualquer ser humano quer ter: a responsabilidade dos meus atos. Porém, quando dá certo, quando dá errado, a culpa é de alguém. E nós sempre achamos alguém para culpar. Sempre vamos achar alguém para culpar. E Jorão estava culpando a Deus. Vai falar com o profeta. Profeta Eliseu olha para Jorão e fala assim: vai perguntar para os profetas dos seus pais, que era Acabe e Jezabel. E sabe qual a resposta de Jorão? Não, eles não são culpados, o culpado é Deus. Se você olhar, é exatamente isso que ele fala. Não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis. Ele continua falando: ele chamou, é o Senhor que chamou. O Senhor chamou alguém? Alguém viu no começo dessa história? Deus falou assim: ô Jorão, chama Josafá que eu vou levar com você. Não, eu vejo Jorão tomando as atitudes dele. Agora eu não vejo Jorão assumindo as atitudes dele. Eu vejo Jorão acusando Deus. E aí quando nós vamos aqui para o 14, a sorte de Jorão é que tinha um que não era ímpio, era um justo. Irmão, muitas vezes tem pessoas ímpias que não estão sofrendo sobre as suas escolhas, aliás, as consequências das suas escolhas, porque tem um justo do lado dele. E quando tem um justo do lado dele, esse pode pedir sim, para que Deus venha trazer uma direção. Porque o justo entende que tem que haver arrependimento, para que esse arrependimento toque ao coração de Deus, e tocando ao coração de Deus, Deus venha nos instruir o que nós devemos fazer. Aleluia. Então Eliseu olha para Josafá e fala assim: em respeito a Josafá, em respeito à história de Josafá com Deus. Irmão, crie a sua história com Deus. Não tenha medo do ímpio que está do seu lado, não. Faça a sua história com Deus, porque eu tenho certeza que naquele dia que você precisar, e o ímpio também, Deus ouvirá o que é da sua necessidade e vai te trazer aquilo que precisa fazer. Oh, glória! Então, irmão, eu vejo exatamente isso acontecendo. Em respeito, disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá. Irmão, seja Josafá na vida de alguém. Seja alguém que, por mais que possa escolher errado, porque Josafá acabou indo na carona da sua escolha ruim, da sua aliança ruim. Porém, tem uma coisa: Josafá sabia exatamente onde estava a resposta, como na primeira vez. Vamos buscar a palavra do Senhor, porque por Acabe já teria feito a guerra. Mas Josafá sempre sabe aonde está a resposta que nós necessitamos. Seja o Josafá na vida de um ímpio, seja Josafá na vida de alguém, para que esse alguém possa entender que é um Deus soberano e vivo,
sobre a sua vida, e que Ele pode sim endireitar os caminhos tortos que nós percorremos. Então o que acontece aí? Nós vamos ver que Eliseu, chama um músico. Esse músico vem e traz a música, e a mão do Senhor vem sobre ele. E aí eu queria ver, agora eu queria que você, junto comigo, refletisse da primeira coisa. Eu queria que você trouxesse memória, quando eu terminei de trazer a leitura dessa palavra, e eu cheguei no verso 16, o que veio ao seu coração? O que você interpretou? Era esse ponto, já estou acabando, era esse ponto que eu queria que você refletisse comigo. Eu tenho certeza que, irmão, se a gente for ver cada perfil de algumas pessoas, eu tenho certeza que tem aquele que diz assim, que é os profetas, né? Os profetas mais empolgados, ou os profetas entusiasmados, que gostam de falar o que o povo quer ouvir, que diz assim: faça a cova, porque todos os moabitas irão deitar nela. Ou faça a cova, tem aqueles profetas apocalípticos: faça a cova, porque todos vocês vão se deitar nela. Irmão, eu tenho certeza que aqueles que não conhecem essa história, quando eu parei nesse versículo, trouxe uma interpretação, ou melhor, uma suposição, e falou assim: bom, provavelmente a cova é para os mortos. Irmão, eu gosto muito que tem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: nem os olhos viram, nem o ouvido ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória! Irmão, se você não conhece a história e não deu continuidade à leitura, a suposição que você teve foi as mais catastrófica possível. Vai dizer que não? Com certeza, irmão. Mas tem uma coisa, por isso que eu falo que interpretar é você ter o conhecimento, e o conhecimento total dessa palavra, você poder interpretar aquilo que realmente ela traz ao seu coração. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: tem muita gente que fala que não acredita em Deus. Por quê? Porque não quer conhecer Deus. Tem uma página, aliás, nós temos aqui 67 livros, que traz exatamente a biografia de Deus, traz exatamente o projeto de Deus, a proposta de Deus, e o porquê, a resposta de muitos porquê que nós temos. Mas tem muita gente que fala assim: eu prefiro não acreditar. Por quê? Porque não quer conhecer. Então, irmão, você que está me vindo, você que fala que não acredita em Deus, conheça primeiro, para dizer que você não acredita. Para você que fala: eu não acredito mais em Deus, primeiro veja o seguinte, porque tem muita gente que se baseia nas suas escolhas erradas, para falar que Deus é culpado. Eu sei que tem gente que fala assim: mas, poxa, pastor, tem coisas que eu levei a Deus, tem coisas que eu orei para que Deus me desse, e Ele não me deu. E foi engraçado, porque enquanto eu estava pensando nisso, Deus me trouxe uma ilustração muito bacana. É a mesma história que vamos pensar alguém que está fazendo um bolo. Vamos dizer a irmã Liana fazendo bolo. Ela vai e me passa a receita de como funciona para fazer o bolo. Aí eu olho a receita, eu entendo o que a receita me pede, e eu começo a fazer. Porém, eu não espero os tempos necessários para que a massa cresça, para que o sabor penetre, tudo aquilo que eu não sei como que é, mas vamos colocar que está aqui. Eu não espero. Será que o meu bolo vai sair igual o bolo da irmã Liana? O problema todo é que muitas pessoas pedem para Deus e acham que é um bolo express, que você vai, estrala os dedos e o bolo aparece, porque na verdade você quer saciar o seu desejo naquele momento. Irmão, se você quer fazer do seu jeito, não entregue nada para Deus, faça do seu jeito, e não seja covarde de colocar a culpa em Deus. Assuma os seus erros. Agora, se você quer ter uma profundidade com Deus e fazer isso que diz aqui, em 1 Coríntios 2,9: nem os olhos viram, nem o ouvido ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem preparado. Então espere, faça conforme Deus manda fazer, e tenha paciência.
E aí você vai ver o inexplicável de Deus. Você vai ter aquilo que você não pensou, aquilo que não desceu ao seu coração. É exatamente aquilo que Deus vai colocar para você. Porque quando eu olho aqui, voltando aqui para a palavra, a gente possa encerrar. Quando eu olho aqui no versículo 17 diz assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, que beberás vós, o vosso gado e os vossos animais. Irmão, que coisa maluca. Ele fala, cava. Uma coisa que eu gosto aqui, que Deus tinha colocado para mim, que eu acho que é muito importante, é que nós temos que lembrar da seguinte maneira, irmão, a diferença daquele que julga e daquele que obedece está exatamente na fé de cada um. Porque quem julga não tem fé para que aconteça. Agora quem obedece sabe que vai acontecer. Então o que Josafá falou? Vai cavando. Eu acredito que foi Josafá, Jorão não ia fazer isso. Ele falou, cava, que Deus mandou cavar as covas. Vai cavando, vai cavando. Aí vem o profeta e diz assim, mas tem uma coisa, vocês não vão ouvir barulho de chuva, barulho de trovão, porém estas covas se encherá de água para vós, para o vosso exército, e vós ainda mais eu darei em vossas mãos os moabitas. Irmão, quando foi de manhã, desceu a água de Edom, ninguém sabe como, e esta água desceu e encheu todo o vale, todas as covas. As covas não era para trazer morte, as covas era para dar vida para aqueles que creem em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmão, obedeça. É louco o que Deus está pedindo? É louco, mas não importa o que Ele está pediu, faça, obedeça. Tenha fé para obedecer. Se Ele está falando para a gente, olha, fica em casa, vamos ficar. Mas se Ele está falando assim, quando isso passar, eu terei um grande avivamento na nossa igreja, irmão, faça parte do avivamento. Porque se você estiver julgando sobre isso, irmão, talvez você não entre nesse avivamento. Talvez você não entenda. E sabe qual é o pior? Você vai julgar aquele bando de louco. Não julgue o que você não entende. Não julgue o que você supõe. E deixe aqueles que entendem, que buscam entender, utilizar da sua fé da melhor forma possível. Então, irmão, daí nós vemos a história sendo percorrida. E Israel, junto com Judá, tiveram uma grande vitória. Eles conseguiram destruir os moabitas. E o nome do Senhor prevaleceu sobre esta guerra. Então o que eu queria trazer para você nessa noite, já encerrando, é que você possa buscar na fonte. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor conhece tudo isso aí? Eu não conheço e vou morrer sem conhecer tudo. Mas o que eu faço é a cada dia buscar entender para poder interpretar. E interpretando, viver o que Deus quer que eu viva. Eu não sei como vai ser, porque aquilo que Ele disse que eu não sonhei é exatamente aquilo que Ele quer me dar. Então, se você quer viver o impossível de Deus, tenha fé e obediência naquilo que Deus colocou na sua vida. E se você não consegue trazer a fé sobre você, não julgue Deus pelos acontecimentos da sua vida. Amém, irmãos? A palavra que Deus me deu hoje é essa. Eu sei que é de exortativa, como todas que eu trago, mas que o Senhor possa ter trazido e iluminado os seus caminhos, assim como Ele trouxe o meu e de todos aqueles que aqui estão. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou estar fazendo aqui, trazendo os recadinhos. Irmão, nós vamos fazer agora a oração para essas pessoas que nos pediram. Para a família Pavan, para a nossa família, do nosso pastor presidente, filhas, netos, gêmeos, cunhados, todos. Para a irmã Priscila, filha da irmã Marioli. Irmão, cada um que eu estiver colocando aqui, eu quero que você apresente, continue apresentando. A irmã Lau e o irmão dela, Mauro, que eu fui visitar esses dias. A irmã Terezinha, a irmã Rúbia, esposo. A irmã Luciana que perdeu, né, o seu pai. Perdeu não. Você só deu um até logo para ele, viu, irmão? Ele está lá em casa, na casa do pai. E em breve todos nós estaremos lá dando glória a Deus, viu? Não perdeu não. Você só deu uma distanciadinha dele, para que você cumpra o propósito de Deus assim como ele cumpriu. A irmã Nena pede para a irmã Andréia, Belbiano, Marcelo, Pedro, Lucas,
Agora não consigo interpretar aqui é línguas estranhas. Não consigo interpretar. Todos os pedidos num ciclo de oração. Para a irmã Joelma, que nos pediu agora há pouco também. A irmã Maria, Nete, Neuza, que Deus abençoe cada um desses pedidos. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. E antes de eu fazer a oração de encerramento, eu quero profetizar na sua vida. Eu quero que você levante suas mãos e você receba essa profecia no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa renovar os seus pensamentos e da sua família. Que Deus possa prosperar a tua casa. Que o migrador, o cortador, não venha adentrar no seu lar. Que seja repreendido e que todas as pessoas que estão ao seu lado sejam abençoadas através da sua vida. Que a enfermidade que está batendo na tua porta, que caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que haja cura, que haja reabilitação, que haja restauração em casamentos. Irmão, que o inimigo caia por terra e que toda legião demoníaca caia por terra, que todo espírito de confusão caia por terra e que em breve, no nome do Senhor Jesus, todos nós possamos estar cantando o hino da vitória. Amém, irmão? Vamos orar para encerrar. Pai querido e amado, aqui estamos, Senhor, agradecido por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe. Pai, que eu possa ter sido um instrumento, porque nada mais sou do que um instrumento em tuas mãos. Que possa ter alcançado a vida de cada um que esteve aqui nesta noite, que esteve, Senhor, junto conosco nesse culto online. Pai, que possamos ter uma semana abençoada diante da tua face. Que, Senhor, que o mundo entenda que há um Deus vivo, que há um Deus poderoso, que está no controle de tudo. Pai querido amado, que o nome de Jesus seja um nome entoado em todas as situações, e que haja tanto milagre, Senhor, nesta casa, que haja tanto milagre nessa cidade, nesse estado, Senhor, nesse país, que o mundo venha reconhecer que o Brasil é do Senhor, que São Paulo é do Senhor, que Bitinga é do Senhor, que a tua casa é do Senhor. Assim eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus, que vive agora e para todo sempre. Faça assim com tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre com a amada igreja. A igreja diz: amém. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.